Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Vou gravar a minha análise da abertura do mercado hoje, dia 17 de agosto. Estamos verificando aqui já a abertura do mercado americano no ativo USA 500. Desde a virada do dia, há uma retração muito significativa, aguardando a abertura das ações. Hoje é um dia emblemático de decisão de política econômica. O mercado vem precificando uma maneira positiva em termos de crescimento econômico, ou seja, dando uma vazão à possibilidade do mercado vir a não ter mais um trimestre negativo, um trimestre que iniciou esse mês, que finda no mês que vem, né, em setembro. Então, no meio do período, para que a economia americana não entre tecnicamente e efetivamente em recessão. Os resultados das empresas são favoráveis, porém não se sabe qual será a medida que esse política de juros passará a seguir a partir do momento em que o primeiro sinal de inflação estável, mensal, apareceu. A curva de juros continuará aumentando para dar pressão a esses preços, ou ela poderá ser atenuada devido a políticas de negociação em termos de produção de petróleo e tentativas de pacificação do conflito Rússia-Ucrânia ou China-Taiwan. Bem, nesse caso, como é emblemático, a volatilidade aumenta no dia. Está aqui claramente como aconteceu, uma alta e uma baixa imediatamente antes da notícia. Bem, na minha visão, isso aqui é um salto da baleia, ou seja, ela saiu da linha d'água, saltou e agora está virando de cabeça para baixo. Aqui poderá ser a cauda da baleia e ela poderá fazer esse movimento mais rapidamente do que esse movimento de ascensão. Vou deixar esse gráfico em valores negociáveis, ou seja, próximo do time frame de negociação, e assim vamos dar atenção à moeda japonesa agora. No caso da moeda japonesa, a métrica que foi diversas vezes mencionada nesse canal é de que a notícia fez a oscilação e a volatilidade vem empurrando no sentido contrário, ou seja, dando aversão ao risco em moeda japonesa, ou seja, a busca por mais ativos americanos. Nesse caso, há uma desvalorização da moeda japonesa, no sentido de que há muito tempo isso vem acontecendo e essa primeira retração, por ter sido uma retração relacionada à notícia, ela tem agora um novo paradigma a ser definido, ou seja, continuará essa métrica de desvalorização até esse alvo, suplantará o alvo anterior? Bem, essa que é a métrica que nós vamos verificar a partir da notícia de hoje. Bem, essa tendência está bem explícita, há uma curva de médias que foram rompidas. Aqui eu uso a 72 com a 200, não uso a 50. Vou fazer uma pequena alteração aqui para a 50 para verificar que ela tem a mesma disposição, ou seja, o cruzamento é eminente, a notícia foi feita e no caso aqui é a notícia da inflação americana, dia 22 de julho, 25, de 29 de julho, 28, 29 de julho. Aqui houve uma valorização do ien e agora aqui uma retração no sentido contrário. Bem, no caso aqui a média 220 permanece alterada, ascendente, vamos colocá-la na 200. Bem, ela continua ascendente, um pouco mais elevada, e aqui nesse ponto nós passamos a ter agora a definição de uma linha de tendência de alta, ou seja, caso essa linha seja rompida, haverá desvalorizações até a máxima, no caso de uma notícia desfavorável, como é aguardado
talvez a diminuição da taxa de juros seja mais, a diminuição da velocidade de crescimento da taxa de juros seja mais relevante do que a manutenção de valores elevados para a correção da taxa de juros. Ou seja, 0,75 a 1 talvez seja o mais esperado, e se isso acontecer, nós teremos esse preço, essas bases rompidas. Vou voltar às médias que eu utilizo tradicionalmente. 220 por 72. Depois eu corrijo isso. Bem, essa é a tônica da moeda americana e a moeda japonesa, o ien japonês. Aqui no caso do Brasil, um contrato futuro mais líquido, ou seja, mais crescimento mais próximo, temos aquela métrica de aversão ao risco, e no mesmo caso do americano com o japonês, dólar americano e ien japonês, verificamos aqui esse mesmo sentido de orientação, ou seja, aversão ao risco e novamente patamares mais elevados. Aqui no ponto, vamos colocar no diário para verificar melhor. Aqui no ponto em que já mencionamos diversas vezes, temos alvos de interesses já definidos. Então o principal é esse, seria o primeiro alvo de interesse. Aqui o mesmo caso de cruzamento da 74 com a 220, a 74 já está descendente, então ela seria o vetor de elevação desse preço nessa taxa que está já definida aqui no desenho da figura do diamante. Então aqui vou dar mais atenção a essa forma de mostrar a oscilação. Aqui eu vou colocar o bug no valor mais baixo e aqui no valor mais baixo. Então o diamante não está bem desenhado, porém agora temos uma linha de tendência de baixa bem definida ali. Então aqui está a linha de tendência de baixa, a linha de escala da régua de negociação alavancada está um pouquinho diferente. Podemos dizer até que ela está seguindo uma ascensão correta, porém aqui nesse ponto, ascensão correta numa proporcionalidade correta na ascensão, certo? Então vamos dar ênfase o que eu sempre preconizo, que é o primeiro arco de comportamento. Está aqui o arco e aqui a definição de uma flecha, que no caso, essa aqui está demonstrando a oscilação máxima. Ângulo máximo de subida, ângulo mínimo de subida resultante. Resultante indicando aqui já um ponto interessante, que é um ponto de resultante também dessa métrica. Então vamos levar ele até o ponto que nós podemos considerar que entre esse topo e aquele topo ele passa a ter uma significância. A redundância possa levar a uma significância. Então está aqui, veja bem, é esse ponto com esse ponto. Então aqui tem uma resultante, a resultante vai ficar o bug no momento da resultante, tá aqui. Até posso colocar um segmento aqui para indicar exatamente. Então aqui está o ponto da resultante. Tá? Bem, vou deixar assim para verificar se a minha leitura está correta nas próximas leituras que vamos fazer. Bem, e o ativo brasileiro continua ascendente, com níveis já superados, níveis que já foram medidos, né? E aqui levamos adiante esse novo paradigma. Nesse caso, ele já buscou esse gap anterior aqui, já rompeu esse gap numa primeira ocasião e agora nessa ocasião. Então, as métricas que podem agora levar adiante são um pouco mais elevadas. Aqui está muito próximo da horizontal, então está aqui a métrica que ele acabou de romper, e aqui uma métrica que ele respeitou por um determinado período e que agora
passa a ter relevância em termos de proporção de deslocamento. Então vamos lá, está aqui no caso dessa cunha expansão, ou seja, a volatilidade aumentou até certo ponto, veio e teve um ponto de definição dessa volatilidade. Então aqui seria considerado uma zona de briga, aqui ele está dentro da métrica e aqui é um outro objeto agora para definir um novo alvo. Então aqui está o alvo que nós podemos aguardar. Vou deixar o bug do alvo aqui no centro para mostrar quando foi feita a análise. Bem, essas são as métricas que eu tenho utilizado. Chama a atenção de vocês que eu sou estudando para obter certificado de agente autônomo de investimento e certificado de análise técnica. E quero operar numa mesa proprietária e gerir meu capital de forma mais responsável. Para operar esses 4 ativos, USA 500, PRA 50, mini dólar setembro e o dólar Japão, utilize o link que está na descrição do vídeo, faça sua conta na Active Trades e negocie frações centesimais do contrato de dólar ien, do mini contrato brasileiro, 5 centésimos do contrato da derivativo da Bolsa, BRA 50, derivativo do Ibovespa, ou meio contrato do mini USA 500, que representa as 500 maiores empresas americanas. Desta forma, você vai gerir o seu capital de forma adequada a não perder todo o seu capital. Lembre-se que para negociar contrato por diferença e derivativo, você corre o risco de perder todo o seu capital. Procure um agente autônomo de investimento, procure a Active Trades no link que está na descrição do vídeo. Uma corretora registrada na CVM com sede em Florianópolis. Obrigado.